Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui está falando o professor Thiago Belli e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um reator bastante utilizado no Brasil, um sistema bastante difundido pelas estações de tratamento de esgoto no Brasil, que é o reator WASB. A gente vai falar mais especificamente sobre a remoção de lodo nesse reator, pessoal. Ou seja, qual a frequência de descarte de lodo nesse sistema, quanto que a gente deve descartar, seja em termos de massa, seja em termos de volume, tá, pessoal? Será que existe uma massa mínima de lodo para manter dentro do compartimento de digestão do reator WASB para que ele atinja a sua eficiência típica de 70% de remoção de DQO? É sobre esse assunto que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Bem, pessoal, como a gente já viu aqui em outros vídeos do canal, o reator WASB é um processo de tratamento de esgoto muito utilizado no Brasil, principalmente pelo clima, mais quente. Esse sistema de tratamento, ele acaba sendo incorporado na ZET, sobretudo quando ele funciona ali como um pré-tratamento para um processo de louros ativados ou até mesmo o filtro biológico percolador. É bastante usual, então, incorporar esse reator nessa modalidade de ET, Mas olhando especificamente para o reator WASB, a gente percebe que ele é composto por dois compartimentos, como vocês veem em tela, O compartimento de decantação, que é a parte superior, e o compartimento de digestão de lodo, onde fica a biomassa ali embaixo, a manta e o leito de lodo, que vai fazer de fato o tratamento do esgoto, Por onde o esgoto vai subindo e assim sendo degradado. E a hora que chega na parte superior, basta a gente pensar que o esgoto tratado precisa agora ser clarificado, Então por isso que existe esse compartimento de sedimentação. Então a ideia do decantador ali na parte superior é justamente favorecer com que a biomassa sedimente volte lá para o compartimento de digestão. E ainda vocês contam na parte superior com o nosso separador trifásico, pessoal, que tem a função de separar as três fases, o sólido, o líquido e o gasoso. O líquido vai pelas laterais, nesse esquema que vocês veem em tela, e o gasoso tende a ser capturado por essa campânula, o nosso separador trifásico, e assim ser coletado na parte superior do reator. E claro, o sólido sedimenta e volta lá para o fundo do nosso reator WASB. Mas como já comentado em vídeos anteriores aqui do canal, o reator WASB é uma tecnologia bastante limitada quanto à eficiência de remoção. Então a gente sabe que para a remoção de matéria orgânica, no caso da DBO, normalmente fica aí próximo a 65%, sólidos suspensos totais, como vocês veem em tela, próximo a 70%, e nitrogênio total que GDAL, que seria a somatória da amônia mais o nitrogênio orgânico, menos de 20%. Então, quando se tem o WASB, é de se esperar que você tenha, na sequência, um outro processo de tratamento, normalmente um processo aeróbico, para complementar o seu tratamento, Então, tudo isso já foi discutido aqui no canal. Agora, a gente lembra também que o sucesso desse reator passa por um controle adequado, por uma quantidade de lodo suficiente para fazer o tratamento do esgoto de maneira anaeróbia, pessoal? Ou seja, a quantidade de biomassa que fica ali no compartimento de digestão do reator WASB. E aí, na prática, essa quantidade de lodo ali dentro é controlado, pessoal, pelo descarte que a gente faz, o descarte periódico de lodo ali dentro do nosso reator, E aqui em tela vocês veem essa imagenzinha que mostra pra gente um reator em escala real. Deixa eu pegar aqui minha caneta para mostrar para vocês, onde a gente destaca, olha só, os pontos de descarte de lodo no reator WASB e na foto à direita essas tubulações adentrando até a parte interna do reator. Umas mais compridas, como é o caso dessa aqui de cima, umas mais curtas, umas mais altas, ou seja, é uma distribuição de tubulação para que você, quando for fazer o descarte, consiga pegar todas as zonas do reator WASB e assim fazer um reator mais homogêneo em termos de biomassa. Então, o sucesso desse reator, claro, passa também pelo controle de lodo ali dentro, e esses pontos de coleta são essenciais para que a gente consiga retirar lodo de toda a área superficial do reator. Mas antes de retirar, pessoal, é importante a gente saber qual é a concentração de lodo dentro do reator. Imagina, isso aqui é uma construção, uma alvenaria, você não consegue ver como que está esse lodo lá dentro. Então você precisa amostrar, antes de fazer aquele descarte que a gente tinha comentado antes. E para isso, normalmente se instala os amostradores também em diferentes alturas, em diferentes profundidades ali do reator, para que o operador, em periodicidade, vá lá, colete a amostra e leve para o laboratório e determine assim qual é o teor de sólidos suspensos totais, ou melhor dizendo, qual é o teor de sólidos totais, sólidos voláteis, que estão presentes ali dentro desse reator. Sem saber isso, fica difícil determinar qual vai ser, por exemplo, a idade do lodo do teu sistema, Quanto tempo eu vou descartar, com que frequência eu vou descartar. Então é importantíssimo caracterizar
a concentração de lodo ali dentro. E esses amostradores, então, nos auxiliam nessa tarefa. Uma vez caracterizado, uma vez entendido qual é a concentração de lodo que você tem dentro do seu reator WASB, seja na manta de lodo, no leito de lodo, aí parte então para o descarte. Então, vai lá, abre os registros, isso vem para o poço de lodo, que é essa imagem aqui mais à esquerda, né? Essa imagem aqui, onde vocês veem, tá vendo aqui, ó, isso aqui vem lá do reator WASB, isso aqui é a tubulação que vai coletar para ser direcionada, neste caso aqui, uma planta de desidratação mecanizada. Filtro prensa, né, processo de condicionamento do lodo e depois o lodo sai aqui, ó, já com um teor de umidade reduzido, né, pronto para ser disposto. Mas aí eu retomo aquela nossa pergunta, né? Quanto de lodo descartar? A gente já viu que é importante descartar, viu como é que faz, o processo que usa para desidratar ali no caso do slide anterior. Mas a pergunta então que eu faço novamente é: quanto descartar? Qual o volume? Qual a frequência? Existe uma massa mínima de lodo que deve ser mantida no reator para que ele opere satisfatoriamente e atinja assim as suas eficiências características, né, ali próximo a 70%? É isso que a gente vai ver na sequência. E para responder todas essas perguntas, pessoal, um parâmetro essencial é o nosso coeficiente de produção de lodo, tá? Ou seja, qual é a massa de lodo, de biomassa nesse caso a gente está falando, tá, pessoal? Não da escuma, biomassa mesmo, bactérias. Qual é a massa de lodo que cresce por massa de matéria orgânica, neste caso DQO, aplicada no reator, tá? A gente sabe, por N experimentos já rodando, aí, N reatores já operando em escala real, que esse valor normalmente fica compreendido, pessoal, entre 0,1 a 0,2 kg de sólidos totais, no caso quilo de biomassa aqui, né, por quilo de DQO aplicada no seu reator. Então, com base nessa estequiometria, nessa proporção, a gente pode facilmente encontrar depois qual é a massa de lodo que cresce em excesso dentro do seu reator e assim exatamente descartar essa quantidade para que a concentração ali dentro do WASB fique no valor que você deseja, para que ela fique constante, tá? Então, o coeficiente de produção de lodo é essencial para responder aquelas perguntinhas elencadas anteriormente. E para além desse parâmetro, pessoal, a gente precisa encontrar também qual é a carga orgânica aplicada, ou seja, quanto de DBO por dia que esse reator está recebendo. E aí, depois de encontrar isso, a gente relaciona com esse coeficiente de produção de lodo. Tá? Lembrando que a vazão vai ser dada aqui em metro cúbico por dia e a nossa concentração em quilograma de DQO por metro cúbico. Tá? Só para assim, a gente poder cortar o metro cúbico com o metro cúbico e permanecer assim com massa na forma de quilo de DQO por dia. Tá? Então, agora a gente já tem como encontrar a carga e aí a gente já sabe que ao relacionar isso com o coeficiente de produção de lodo, a gente vai encontrar a massa de lodo produzida. Certo, pessoal? Então vamos para um exemplo prático aqui. Considere que esse reator WASB vai receber uma vazão de esgoto de 1.600 m3 por dia, aproximadamente aí 10.000 pessoas, que ele está tratando, não é o efluente produzido por 10.000 pessoas, cuja DQO é de 600 mg por litro ou 0,6 kg por metro cúbico. Então vamos lá. A primeira coisa é encontrar a carga aplicada no nosso reator WASB. Então, usando a nossa equaçãozinha anterior, carga igual a vazão vezes a concentração. Vazão 1.600 m3 por dia, concentração 0,6 kg por metro cúbico, multiplica ali, vai cortar, vai sobrar para a gente 960 kg de DQO por dia. É isso que esse reator recebe aqui, ó, diariamente, né? Então, 960 kg de DQO por dia. Agora, a gente deve encontrar a produção de lodo excedente, que vai ser exatamente a massa que a gente deve descartar, né? Então pronto, aí é só relacionar, fazer uma simples regrinha de 3, né? Com base naquela estequiometria que a gente tinha apresentado antes, que se 1 kg de DQO aplicada gera 0,15, né? Lembra que era uma faixa de 0,1 a 0,2, adotei aqui 0,15 kg de sólidos totais, então 960 kg de DQO aplicada, que é o valor que a gente encontrou aqui, vai gerar X. É só multiplicar, a gente chega aqui, o nosso X da questão aqui vai ser os 144 kg de sólidos totais por dia. É isso que vai ser gerado de lodo nesse reator ao receber essa vazão de 1.600 m3 com uma DQO de 600 mg por litro. Então assim a gente já responde a primeira pergunta, né? Qual é a massa de lodo a ser descartada desse reator? 144 kg de sólidos totais por dia. A outra pergunta, pessoal, talvez ela seja um pouco mais prática, né? Qual é o volume? Porque quando a gente olha para o lodo, a gente sabe que ele é líquido, né? Ele não é uma massa sólida, ele é basicamente, né, um fluido. E aí, encontrar o volume talvez seja mais prático para a operação, né?
Então a gente vai encontrar o volume para essa massa aí de 144 kg por dia. Para isso, pessoal, a gente vai usar agora essa outra equaçãozinha aqui, tá? Que vai fornecer para a gente o nosso volume de lodo. Então aqui em cima a gente vai colocar o lodo produzido, aquele 144 kg, dividido pela massa específica do lodo e a concentração do lodo. Tá? A massa específica, pessoal, na literatura vocês vão encontrar que ela vai variar de 1.000 a 1.040 kg por metro cúbico. Tá? Então, vou usar um intervalo aí no meio. E a concentração de lodo, usualmente aí, está de 2 a 5%. A gente vai usar ali na equaçãozinha em porcentagem essa concentração. Então, é só substituir, vou usar 4% aqui, né? Ou seja, 40 gramas por litro, onde a gente vai, então, dividir o 144 sobre o 1.020 kg por metro cúbico vezes 4%, né? Então pronto, aí deixa aqui, né, o número para a gente multiplicar em 0,04, né, tira da porcentagem, e assim a gente chega que o volume de lodo correspondente àqueles 144 kg de lodo seria na forma seca, na forma líquida ele vai corresponder ao volume de 3,52 metro cúbico por dia, tá, pessoal? Seguindo, vamos lá para a nossa terceira pergunta, que é qual é a frequência de descarte desse lodo? A gente viu ali que por dia são gerados esse volume de 3,52. Mas será que é todo dia que a gente faz esse descarte? É uma vez por mês, a cada 15 dias? Então, pessoal, para responder essa pergunta, você tem que pensar em como é a sua planta de desidratação de lodo. A gente sabe que tem o retroasbe, que gera um lodo excedente, que precisa ser descartado, e que esse lodo precisa ser gerenciado dentro da estação. E gerenciar lodo de UASB basicamente é remover a umidade, tirar a água porque ele já sai estabilizado, né? Então aí, pessoal, vamos supor que você tenha uma planta de lodo mecanizada, com centrífuga, filtro prensa, ou que é um mecanismo desses mais eficientes para remover a umidade. Neste caso, então, se for mecanizado, o descarte pode ser diário, tá, pessoal? Então o operador, quando estiver ali na estação, ao longo do dia, vai lá, dá uma descarga de lodo no volume adequado para manter a concentração lá dentro estabilizada, que para o exemplo hipotético aqui era de 3,52 metros cúbicos por dia, não é? Agora, se for um sistema de desidratação mais natural, como é o leito de secagem, esse descarte normalmente é feito na forma de batelada, tá, pessoal? Entre 2 a 3 semanas e, claro, a depender do tamanho do leito, das condições climáticas da região, porque isso vai secar naturalmente, né, pessoal? Então, leito de secagem depende muito do tamanho dos leitos e do clima, tá? Então, pronto. Respondemos também a nossa terceira pergunta e agora a gente vai para a quarta e última pergunta aqui. Será que existe uma massa mínima de lodo a manter-se dentro do reator? Essa questão é bastante importante, né, pessoal? Se a gente olhar para ele e perceber que a eficiência dele normalmente fica em 70%, deve existir uma massa mínima ali para a qual ele alcance isso, né? E isso de fato ocorre e a gente chega nessa resposta, melhor dizendo, com base na atividade metanogênica específica do lodo, tá? A AME. Esse ensaio, pessoal, ele serve aqui para determinar a capacidade máxima de produção de metano pelos micro-organismos anaeróbios. Basicamente o quanto que esta quantidade de matéria orgânica, pela ação dos micro-organismos anaeróbios, vai gerar em metano numa quantidade volumétrica por dia. Tá? Então, AME basicamente é interpretar a quantidade de metano que vai ser gerada diariamente pela digestão anaeróbia. Como vocês sabem, né, a digestão anaeróbia é um processo que resulta na produção de biogás. E o biogás contém o nosso metano, que é o objetivo aqui do ensaio, né? Então, este valor típico, quando trata esgoto sanitário, para retroasbe, normalmente fica entre 0,1 a 0,2 kg de DQO na forma de metano por quilograma de sólidos totais por dia. Tá? Então, esse é o valor já experimentado, um valor consagrado na literatura que a gente pode usar para os nossos ensaios aqui, para os nossos exemplos, para responder qual é o valor mínimo de lodo que tem que ter dentro do seu retroasbe para que ele atinja aquela eficiência ali de 70%, né? Basicamente, pessoal, só para a gente passar rapidamente aqui pela análise de AME, né, pelo ensaio de atividade metanogênica específica, é um ensaio, pessoal, em que vocês usam uma solução de ácidos graxos, tá? Uma mistura aí de acetato, propianato, butirato, e dá um pulso dessa solução lá no teu becker que tem o lodo. Né? Normalmente um Lehmeyer fechado, para que a partir da digestão anaeróbia dessa matéria orgânica que você está jogando aqui, que são os ácidos orgânicos, produza o metano. Tá? E aí esse metano você
por ser um ambiente fechado, você vai conseguir medir esse volume. Tá? Tem os ensaios aí, vou deixar na descrição do vídeo um artigo em que diz para você algumas metodologias para se utilizar esse ensaio, né, e assim encontrar, né, um ensaio bem prático. Então tem alguns detalhes experimentais ali que você deve seguir, mas a ideia é qual é o volume de metano gerado a partir da digestão desses ácidos orgânicos pela biomassa do seu reator. Tá? Então, qual é a capacidade máxima de gerar metano desse lodo do seu reator? Tá? Que fica nessa faixa usual ali de 0,1 a 0,2. Tá? Você pode usar esse da literatura, mas se você quiser ter mais certeza aí, manda para um laboratório e encontra qual é a AME do lodo aí do seu reator. Entendido? Então vamos lá para um exemplo prático. Né, mais um exemplo aqui para a gente encontrar qual é a massa mínima de lodo dentro do reator para atingir aquela eficiência de 70% típica desse sistema. Né? Então eu trago para vocês aqui, né, calcular a massa mínima a ser mantida no reator WASB, tratando de esgoto doméstico, considerando os seguintes dados de projeto. Então vamos lá, uma população de 10 mil habitantes, uma vazão de esgoto, a mesma de antes, né, 1.600 m3 por dia, uma DQO de 600 mg por litro, a eficiência de 70% e uma AMI, uma atividade metanogênica específica de 0,2, né, que está ali na faixa que a gente tinha comentado, 0,2 kg de DQO na forma de metano por quilograma de sólidos totais por dia. Então a primeira coisa, para a gente chegar lá no nosso final aqui, né, que seria a nossa massa mínima de lodo a ser mantida no reator, a primeira conta é aquela que a gente já fez antes, né? Qual é a carga orgânica aplicada? Então para isso, carga orgânica, vazão vezes a concentração de DQO, a nossa vazão 1.600 m3 vezes a DQO, 600 mg por litro, convertendo aqui as unidades para metro cúbico por dia, né, em quilograma por metro cúbico, a gente chega que a nossa carga orgânica aplicada é de 960 kg por dia. Muito bem, vamos para a carga orgânica removida. Aí basta pegar a carga orgânica aplicada e considerar a eficiência de remoção, que era 70%. Né? Então pronto, quando a gente multiplica o 960 vezes o 70%, a gente vai encontrar que a carga orgânica aqui seria removida, tá pessoal? Carga orgânica removida seria 672 kg de DQO por dia. É isso que esse reator WASB está removendo diariamente. Aí pronto, agora a gente vai para a nossa última etapa, cuja massa mínima vai ser encontrada pela carga orgânica removida, que vai ser 672 dividido pela AME do reator, atividade metanogênica específica desse lodo. Como eu disse anteriormente, a gente vai considerar como 0,2, aí basta dividir o 672 por 0,2. E assim a gente encontra, pessoal, que para esse reator, o WASB, tratando uma vazão de uma população de 10 mil habitantes, a massa mínima a ser mantida vai ser de 3.360 kg de sólidos totais voláteis dentro desse reator. Tá, e como que a gente vai ter certeza, ou pelo menos uma estimativa desse valor lá dentro do nosso WASB? Uma sugestão, pessoal, é olhar para o compartimento de digestão. Vamos supor que o compartimento de digestão tenha 250 m3. Vamos considerar, pessoal, este compartimento de digestão dividido em 5 partes, tá? Porque a gente sabe que ali tem a manta de lodo, o leito de lodo, e as concentrações, elas vão mudando conforme a profundidade. Então vamos estratificar isso aqui em 5 partes e chamar de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, tá? E aí vai ter a concentração 1, concentração 2, concentração 3, a 4 e a 5. Né? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar qual é a massa de lodo em cada uma dessas zonas, em cada uma dessas estratificações, em cada um desses pontos. Tá? Lembrando que massa vai ser o quê? A concentração vezes o volume. Né? Concentração quilograma por metro cúbico e volume metro cúbico. A hora que você corta, vai sobrar aqui quilograma de sólidos totais voláteis. Então vamos lá, vamos fazer zona 1, né, que seria aqui embaixo do nosso reator. A gente quer encontrar qual é a massa aqui embaixo. Primeiramente, é importante destacar que aqui vai ser a zona onde a gente vai ter a maior concentração de lodo, né, porque está lá embaixo, então aquela biomassa de maior sedimentabilidade, onde tem o primeiro contato com o esgoto, lembrando que ele vem de baixo, né, e vai subindo, então ele vai ter maior concentração de biomassa. Muito bem, então, ao fazer aqui as continhas, vamos considerar, tá? É tudo hipotético aqui, que a concentração de lodo ali é de 30 kg por metro cúbico e que ocupa um volume de 50 metros cúbicos. Lembrando que era 250, a gente dividiu por 5, cada um vai ter 50 metros cúbicos. Então a gente encontrou que nessa primeira zona a massa vai ser de 1.500 kg de sólidos totais voláteis. E assim a gente faz para a zona 2, cuja massa será de 750, considerando aqui uma concentração menor de lodo, né? Você vai subindo, vai ficando menos concentrado. Zona 3, 500 quilos. Zona 4, 400 quilos.
e zona 5, 250 kg de sólidos voláteis. Então, quando a gente soma todas essas massas, a massa 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai ter uma estimativa do qual seria a massa presente nesse reator, não é? Então, ao fazer isso, a gente encontra que a massa desse reator em particular vai ser de 3.400 kg, que é muito próximo à massa mínima necessária para que ele atinja aquela concentração, né, ou melhor dizendo, aquela eficiência de 70% que a gente encontrou antes, que era de 3.360 kg, né? Não foi isso que a gente observou aqui atrás? Ó, então, é esse valor aqui que eu estou fazendo uma comparação. Então, aqueles 3.400 estariam ok para atingir essa eficiência mínima de 70%, né, no nosso reator. Muito bem, mas será que também tem uma massa máxima de lodo? A gente já viu a massa mínima, né, que era esse 3.400. Será que tem uma massa máxima de lodo? Sim, pessoal, e aí está mais vinculado à sedimentabilidade, né, está vinculado ao fato de que se você tiver uma concentração muito alta aqui na última zona, esse lodo ele pode escapar por aqui e verter junto com o teu efluente, né? Então, o valor recomendado aí na literatura é de que esta concentração fique abaixo de 5 kg por metro cúbico, né, 0,5% ou 5.000 mg por litro de lodo nessa última zona imediatamente abaixo dos defletores ali do reator WASP, tá? Então você deve respeitar esse valor aí para que você tenha uma operação segura do seu sistema. Ok, pessoal? Então essas aqui são as referências que eu utilizei para a aula de hoje, né? O livro de reatores anaeróbios do professor Chernysharo, lá no capítulo 6, controle operacional de reatores anaeróbios, e também essa nota técnica aqui, publicada lá na revista DAI, também do grupo aí do professor Chernysharo, que está disponível nesse link aí, que eu também vou deixar na descrição. Vocês podem baixar e ter acesso a uma série de conceitos ali importantes para a operação adequada do reator WASB. Beleza? Então, pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil aí para ti, que você consiga fazer uma boa aplicação desses conceitos na operação do reator WASB, que é tão difundido no Brasil, mas que muitas vezes acaba não sendo operado adequadamente. Ok? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Falou, um abraço, até o nosso próximo vídeo.